Veja o que diz a palavra de Deus. Lucas 5, do 1 ao 11. Aconteceu que, ao apertá-lo, a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pecadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Então respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram os seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Vamos orar. Senhor Deus, lemos a tua palavra. Te pedimos, ó Pai, tem misericórdia de nós e fala conosco. Fala com cada um. Nós necessitamos ouvir o Senhor, necessitamos da tua direção e do alimento espiritual que procede de ti. Te pedimos que a tua palavra traga avivamento espiritual em nosso ser, consolo do teu Espírito Santo, direção da tua revelação para nós, que a tua palavra também confronte os nossos pecados, arrancando de nós todo o caminho mau e nos fazendo caminhar de acordo com a tua vontade, a tua missão para nós. Nós te pedimos isso, fala conosco, em nome de Jesus, amém. Podeis sentar, meus irmãos. Imagine um homem cego de nascença que nunca viu a luz do sol ou nunca viu o rosto de sua mãe, ouvir as palavras de Cristo dizendo: vê, seja curado, e imediatamente aquela pessoa começa a enxergar. Imagine a felicidade dela. Ou a felicidade dos tripulantes passando por uma grande tempestade. Então, por meio da palavra de Jesus, aquela tempestade se acalma, as ondas se aquietam, o mar fica calmo, o vento fica calmo, e aqueles tripulantes são salvos daquela tempestade. Esses 2 eventos revelam o poder que há na palavra de Cristo. E o texto em que nós acabamos de ler também revela esse poder. O poder que há na palavra de Cristo. Quando nós olhamos para essa narrativa, escrita pelo evangelista Lucas, essa narrativa trata sobre essa pesca maravilhosa, que é bastante conhecida no meio evangélico. Essa pesca que foi abençoada por Deus depois de uma noite de fracasso. Pedro está ali lavando as redes porque não pegou nenhum peixe. Então Jesus se aproxima, manda ele lançar as redes. Então ele pesca muitos peixes, a tal ponto de chamarem os outros companheiros em um outro barco para ajudar, porque era muito peixe. Entretanto, a história da pesca maravilhosa revela o poder da palavra de Cristo.
Porque na primeira parte desse texto, do verso 1 ao verso 3, nós percebemos que o povo está reunido para ouvir a palavra. Veja o que diz o texto, versículo 1. Aconteceu que, ao apertá-lo, a multidão para ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, nós percebemos que, já do início do texto, ele está tratando da palavra de Deus. Então, acontece o drama de uma noite sem peixe, sem pesca, e Deus manda novamente enviar as redes, e veja a confiança que ele tem na palavra de Deus no versículo 5. Olhe para o texto, vamos ler juntos. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Novamente, o conceito da palavra de Deus aqui é revelado, reafirmado. Sob a tua palavra eu vou lançar as redes. E no final também o texto trata sobre essa palavra. Veja o que diz o versículo número 10. Bem como de Tiago, João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios, disse o quê? Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. Ele fala para Pedro, dizendo o que ele deveria ser, o que ele iria fazer. Então, do início ao fim, diante dessa pesca maravilhosa, nós percebemos, meus irmãos, o poder da palavra de Cristo. E é sobre isso que eu gostaria de tratar nessa noite. O poder da palavra de Cristo. Como essa palavra é poderosa. A poderosa palavra de Jesus. E a pergunta que nós podemos fazer é: como essa palavra se evidencia? Como o poder dessa palavra é evidenciado? Primeira verdade: o seu poder é evidenciado através do ensino autoritativo. O poder dessa palavra é revelado, evidenciado através do ensino autoritativo. Olhe para o texto, veja o que diz o versículo 1. Aconteceu que, ao apertá-lo, a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Versículo 2, vamos ler juntos? E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Versículo 3, toda a igreja, vamos lá? Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Ou seja, Lucas aqui está registrando o ensino de Jesus Cristo. Jesus estava ensinando, e uma grande multidão, portanto, estava ali perto de Jesus para aprender com Jesus, para ouvir a palavra de Jesus. Eles estavam ali em torno de Jesus por causa desta palavra, que é identificado pelo evangelista Lucas como a palavra de Deus. Ele diz no versículo 1, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus. Lucas está associando a palavra de Cristo com a palavra de Deus. Quando nós lembramos os profetas do Antigo Testamento, os profetas diziam: assim diz o Senhor. Ao passo que o próprio Senhor Jesus fala: em verdade eu vos digo. Enquanto que os pregadores da antiga aliança diziam: assim diz o Senhor, o próprio Senhor veio a esse mundo, Jesus Cristo, e passou a falar diretamente com o povo, dizendo: em verdade eu vos digo, de tal modo que ele falava, e aquilo que ele falava era de fato a palavra de Deus, a palavra autoritativa de Deus. A multidão, portanto, estava em torno dessa palavra, em torno da palavra de Deus. Eles estavam ali para receber bênçãos materiais, eles não estavam ali em busca de lucro, de dinheiro, de peixes, eles estavam ali em busca da palavra de Deus. Eis aí o ponto de uma igreja verdadeira, eis aí o ponto da centralidade de uma igreja, eis aí o ponto de uma multidão que se reúne verdadeiramente em torno do Senhor. Essa multidão se reúne para ouvir a palavra de Deus. Se existe uma coisa, meu querido irmão, minha querida irmã, que deve ser latente na nossa comunidade, nessa igreja, é a palavra de Deus. Nós estamos aqui para ouvir a palavra de Deus, estamos aqui para prestar um culto de acordo com a palavra de Deus, estamos aqui para receber com fidelidade a pregação da palavra de Deus, estamos aqui em nome da palavra de Deus. Não é nenhuma outra coisa que nos move, o que nos move é a palavra de Deus.
Deve existir esse anseio em nosso coração de um povo em Caruaru que sai de suas casas para se reunir em um lugar, para ouvir a palavra de Deus, se reunir em torno da palavra de Deus. E essa deve ser a nossa marca, a marca da IPBU, uma igreja da palavra, uma igreja que vive a palavra, uma multidão que vem em torno da palavra para se reunir e escutar a palavra de Cristo, a palavra de Deus. Precisamos cantar a palavra, precisamos ter uma liturgia baseada na palavra, precisamos ter orações fundamentadas na palavra, precisamos ter um sermão, de fato, orquestrado pela palavra, dirigido pela palavra. Devemos ter um coração conduzido pela palavra, uma família conduzida pela palavra. É a palavra de Deus, meu querido irmão, que deve ser a nossa única regra de fé e prática. Perceba que no versículo 3... o texto diz, entrando em um dos barcos, que era o de Simão, e Simão aqui é Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Assentando-se, ensinava do barco às multidões. Eles não estavam preocupados com o sol daquele dia na praia. Eles não estavam preocupados com os afazeres. E olha que naquele tempo também o povo tinha muita coisa para fazer. Mas eles estavam reunidos naquela praia para ouvir a palavra de Deus. Que coisa maravilhosa, já pensou? E ainda mais na praia. Ouvindo a palavra na praia. Será que a gente poderia depois marcar um dia para a gente ir para a praia ouvir a palavra, né? Mas essa não é a questão, veja. Cristo fez daquele barco um palanque para proclamar a mensagem do reino. Certo pastor, um grande servo de Deus, pregador do evangelho chamado pastor John Vennon, ele diz algo interessante, abre aspas. Todo púlpito é um barco de pesca. Todo púlpito é um barco de pesca. Um lugar para proclamar a palavra de Deus e para tentar pegar alguns peixes. Lançando redes. Lançando a mensagem do evangelho. E o Espírito Santo com sua isca eficaz. Rendendo pecadores a Cristo. Foi isso que aconteceu com o nosso coração. O ensino autoritativo de Jesus fisgou a nossa mente, cativou o nosso coração, arrebatou a nossa alma, a nossa mente, de tal modo que todo o nosso ser, nosso coração, a nossa vida, tudo que há em nós se submeteu à autoridade do ensino de Cristo. Veja, Cristo e o ensino dele é autoritativo. É autoritativo. Meu querido, por esta razão nós precisamos entender que quando Cristo fala, quando o ensino é pregado, proclamado, a palavra é ensinada com fidelidade, é a própria palavra de Deus chegando até nós com autoridade. E a autoridade dessa palavra, de fato, deve conduzir toda a nossa vida e todas as áreas da nossa vida. Tanto é, meu querido, que Lucas vai aqui mostrar que Simão chama Jesus de mestre. Veja, versículo 5. Respondeu-lhe Simão, mestre. Veja, quem é Jesus? Jesus é um simples carpinteiro. E agora, Jesus é chamado de mestre. Essa palavra, irmãos, no grego, utilizada aqui pelo evangelista Lucas, é usado apenas por Lucas e possui vários significados. Mas todos os significados dessa palavra mestre, no grego, se referem à autoridade. Ou seja, comandante supremo, magistrado, governante de uma cidade, presidente de uma sociedade. Em outras palavras, Pedro já está aqui mostrando a autoridade que há em Cristo através desse ensino autoritativo. Ele é rei, ele é senhor, ele tem poder, ele preside, e a sua palavra, portanto, deve presidir o nosso coração.
Essa palavra deve presidir a maneira como nós enxergamos a vida. Essa palavra deve presidir a maneira que nós vivemos em nossa casa, em nossa família, o culto ao Senhor, a adoração a Deus, o nosso relacionamento que deve existir na família, conjugal, relacionamento de pais com filhos, a maneira como nós devemos trabalhar. Tudo em nossa vida deve ser dirigido pela presidência da palavra de Deus. Ele deve ser o nosso mestre, o nosso comandante, o nosso supremo Senhor, o governante da nossa alma, o nosso supremo, Jesus. Segunda verdade, irmãos, o poder da palavra de Cristo, além de se revelar nesse ensino autoritativo, se revela também numa transformação extensiva. Porque há um drama aqui apresentado. Veja, o drama eles passaram a noite sem pegar peixes, versículo de número 2. Viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Estavam lavando as redes depois de uma noite sem pegar peixes, estavam lavando para as redes não ficar podre, porque era o trabalho após uma noite de pescaria. Mas veja então o que diz o Senhor Jesus no versículo 5. Aliás, no versículo 4. Quando acabou de falar, disse a Simão, versículo 4, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Jesus está dizendo, olha, depois da noite, que vocês não pegaram nada, volta, lança novamente as redes. Jesus dá uma direção, manifesta a sua palavra. Veja então o que acontece, versículo 5. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Versículo 7, vamos ler juntos? Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Ou seja, Jesus disse, volta, lança lá as redes, e eles fizeram exatamente aquilo que o Senhor Jesus ordenou. Então houve uma grande transformação. Houve um grande milagre. As redes ficaram cheias de peixes. Houve uma transformação poderosa do Senhor Jesus. Um grande milagre. Uma grande transformação. Não era costume daquela época pescar de dia. E Pedro sabia muito bem disso. O costume era pescar de noite, nas águas rasas, porque pela manhã as águas estão profundas. Mas Jesus orienta, dizendo, não, vocês vão agora pela manhã. Há até mesmo uma certa incredulidade da parte de Simão, porque há um certo questionamento aqui no versículo 15. Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Não tem peixe. Mas ele confia. Ele vence toda dúvida e confia. Mas sob a tua palavra, lançarei as redes. E eles então lançam as redes, e há então uma grande quantidade de peixe. Olhe para mim aqui um instante. Olhe para mim aqui um instante. Veja, houve uma grande transformação naquela situação feita por Jesus. Esse milagre, essa transformação, ela é extensiva, porque primeiramente é uma transformação externa, uma transformação da criação. Não tinha peixe, Cristo fez fluir peixes. Não tinha uma boa quantidade de peixes, Cristo fez fluir um cardume. Era escassez, era fracasso, Cristo transformou em bonança.
em milagre. A criação está debaixo da palavra de Cristo. Cristo está comandando ali toda a criação. Cristo está comandando ali toda aquela situação. Uma transformação externa. Cristo pode também transformar tudo que é externo na nossa vida, na nossa circunstância. Ele tem poder para isso. Essa transformação também ela é interna, porque veja, Cristo está tocando e transformando o coração de Pedro, de Simão. Veja o que diz o versículo 8. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se-lhe aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira de mim, porque eu sou pecador. Pedro vê o milagre, Pedro vê essa contemplação, Pedro vê o sinal, ele contempla o milagre de Cristo, a obra de Cristo, a transformação daquele cenário, a transformação da criação, dos mares, dos peixes chegando. Ele contempla o agir do Senhor, e essa contemplação faz ele ter uma introspecção. Ele reconhece que é pecador, ele reconhece a sua falha, ele reconhece a sua incredulidade, ele reconhece a sua dúvida. Quando nós contemplamos a majestade de Deus, quando nós contemplamos a glória de Deus, quando nós contemplamos a intervenção de Deus, há em nós uma introspecção. Nós reconhecemos o nosso pecado, nós reconhecemos as nossas limitações, nós reconhecemos também as nossas falhas, e foi isso que aconteceu na vida de Pedro. Cristo está transformando também o coração de Pedro, a mentalidade dele. Cristo está abrindo a mente de Pedro para ele enxergar quem ele é. Um pecador dependente da graça de Deus. Olhe para mim aqui um instante, deixa o celular de lado. Olhe para mim aqui um instante. Eu estou anunciando a palavra de Deus. Essa palavra que é autoritativa. Essa palavra que deve exigir de nós toda a atenção. Se eu estivesse tratando de qualquer outra coisa, a gente poderia até negligenciar essa palavra e fazer outra coisa. Mas eu não estou tratando de uma outra coisa, eu estou proclamando a palavra autoritativa de Cristo Jesus. Portanto, o que se deve existir em nosso meio é reverência, é reconhecimento, que somos pecadores, assim como Pedro reconheceu. Eu sou um pecador. Eu preciso entender quem é o Senhor, eu preciso contemplar o agir dele em minha vida, eu preciso entender a tua direção. E ele então vê a direção e diz: eu sou um pecador. E essa transformação não apenas externa, mas essa transformação interna faz brotar um louvor nos lábios de Pedro. Porque perceba, veja o que diz o versículo 8, vamos ler juntos. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés, dizendo: Senhor, retira de mim, porque sou pecador. Versículo número 9, vamos ler juntos. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Ou seja, eles passaram a admirar Cristo Jesus, eles passaram a contemplar Cristo Jesus. Pedro já confessou: tu és Senhor, tu és Senhor. Ele reconhece que é pecador, ele crê no Senhor Jesus e confessa: tu és Senhor. Essa palavra Senhor revela o senhorio dele, não apenas sobre aquela situação, não somente em relação à terra, aquela geografia, mas em relação ao coração dele. Tu és o meu Senhor. Jesus transformou não apenas aquele lugar, levando peixes, transformando o fracasso em vitória, a escassez em bonança. Mas Jesus também transformou o coração de Pedro. Essa transformação, ela é externa, mas ela também é interna. E aponta para a autoridade de Jesus sobre a criação e sobre o coração. Porque a palavra de Jesus é poderosa, porque essa palavra tem autoridade sobre a criação e sobre o nosso coração. Terceira e última verdade, meus irmãos. A palavra do Senhor é poderosa e esse poder se evidencia na convocação imperativa. Veja o que diz o versículo número 10. Bem como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios, disse Jesus a Simão. Vamos ler juntos? Não
temas. Doravante serás pescador de homens. O que é que Jesus está dizendo aqui? O que é que ele está revelando aqui? Ele está convocando. Ele está chamando. Ele está dizendo: Pedro, não temas. Não tenha medo. Eu vou te fazer pescador de homens. Você vai pescar não é peixes, não. Você vai pescar almas. Você vai trabalhar para mim, Pedro. Você vai trabalhar em meu reino. Você vai viver para o meu propósito. Para a minha vontade. Para a minha direção. Você aí atrás, olhe para mim aqui, preste atenção. Uma convocação imperativa. Ele chama. O que é que Pedro poderia dizer? Não, Senhor, eu não vou agora. Eu tenho outra coisa para fazer. Deixa primeiro eu pôr ordem na minha casa. Fazer algumas coisas. Não é isso que Pedro diz. Porque Pedro não tem o que dizer diante da autoridade do chamado, da vocação. Ele se rende. É uma convocação imperativa. Tanto é que no versículo 11 diz: e arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, os seguiram. Não apenas Pedro, mas os que estavam com ele, Tiago, João e tantos outros discípulos que o próprio Senhor Jesus chamou, deixaram tudo e o seguiram, em busca de viver o chamado e a convocação de Deus. Na verdade, esse termo, convocação imperativa, é um termo cunhado pelo pastor batista chamado Charles Spurgeon. Ele, comentando esse texto, ele diz aqui que Cristo revela essa convocação que é imperativa, ou seja, é uma convocação certa, eficaz, imperativa, é uma ordem, não é uma opção, não é uma alternativa, é um comando, é uma direção eficaz. Não existe alternativa para essa convocação imperativa, essa ordenança. Spurgeon também diz que é uma convocação adequada, porque quem é que está fazendo, quem é que está chamando, quem é que está convocando? Quem está convocando é o Rei dos Reis, quem está convocando é o Senhor dos Senhores, quem está falando é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, é aquele que conduz toda a história na palma de suas mãos. Quem está falando, quem está chamando é o autor da nossa fé, o consumidor da nossa fé. Quem está chamando, quem está convocando é aquele que nos libertou das trevas e nos transportou para o seu reino, reino de amor. É aquele que nos justificou no Calvário, que nos tirou das garras de Satanás. Quem está nos chamando é o Criador, onipotente, onisciente, onipresente, dono de tudo. Quem está chamando é o grande eu sou, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que vive de eternidade a eternidade, que não tem fim, o Deus eterno. É Ele quem chama, é por isso que esse chamado é adequado. E a gente diz apenas: eis-me aqui, Senhor. Deus tem chamado você também, meu querido, para esse trabalho. Deus tem chamado você também, meu querido, para essa obra. Deus tem chamado você também para pregar o Evangelho, porque esse chamado não é apenas para apóstolo, é para discípulo. Então, se você é discípulo de Cristo, o próprio Cristo disse para você: ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura e façam discípulos. Você tem feito isso? Se não tem feito, faça. Comece a proclamar o Evangelho, comece a fazer discípulos, comece a convidar pessoas para ouvir o Evangelho. Pastoreie no sentido de fazer discípulos, porque você é um discípulo de Cristo, com esse comando dado pelo Rei, de fazer outros discípulos. Eu pergunto para você: quem são os seus filhos na fé? Quem você tem discipulado? Quem você tem acompanhado aqui para a igreja, trazido para a igreja para ouvir a palavra?
E eu não estou tratando aqui de um chamado adequado por quem você é, porque nós somos pecadores. Nós não somos adequados, irmãos, a viver o plano de Deus, a viver o propósito de Deus. Mas o chamado é adequado por quem fala, por quem chama, por quem convoca. Se Deus está chamando, a gente confia na palavra de Deus. Se Deus está comunicando, a gente confia na palavra de Deus. Se Deus está nos comissionando, a gente confia na palavra de Deus. E a gente prega, a gente trabalha na igreja, a gente se envolve em um departamento, em um ministério, porque a gente vive primeiramente para a glória de Deus. E confiando unicamente na palavra de Deus. Eis aqui um ponto de fé, porque a fé foi aqui, de fato, trabalhada pelo próprio Deus. Porque, primeiramente, quem era Pedro? Quem era Pedro para se tornar pescador de almas? Na sua primeira pregação em Atos, cerca de 3.000 pessoas se convertem ao Senhor Jesus. E creem no Senhor Jesus. Mas desde o início, Pedro está exercendo a fé. Porque primeiramente o Senhor Jesus fala no versículo 3, afasta um pouco o barco da margem, porque eu vou ensinar para a multidão. Aí Pedro afasta um pouco o barco e Jesus passa a ensinar daquele palanque que se chama barco para pescar alguns homens. Depois Jesus fala, lança de volta as redes nessa manhã, porque vocês vão receber peixes. Aí Pedro diz, a gente passou a noite inteira e não tem nenhum peixe, mas sob a tua palavra eu vou lançar. E ele confia na palavra. A fé na palavra do Senhor é exercida. Não é a fé naquilo que aparenta, porque o que aparentava era escassez, fracasso. Mas sob a tua palavra eu vou lançar as redes, sob a tua palavra eu vou caminhar, sob a tua palavra eu vou avançar, sob a tua palavra eu vou marchar. Fé na palavra, fé na revelação de Deus, fé na condução do Senhor, e fé para viver a missão. Quem era Pedro? Pedro era um pescador, mas na fé de Pedro, na vida de Cristo, na palavra de Cristo, na pessoa de Cristo, essa fé, irmãos, foi um instrumento de Cristo, então modelá-lo, trabalhar na vida dele, capacitá-lo, habilitá-lo para que ele pudesse pregar o Evangelho e se tornar de fato um pescador de homens, anunciando o Evangelho da graça, para que por meio da pregação o Espírito Santo pudesse cativar corações pecadores, a sua promessa ao seu Evangelho. Meu querido, uma verdade é que essa fé foi trabalhada e Deus também, irmãos, quer que a gente trabalhe a nossa fé. Deus não vai dar tudo pronto. Ele quer que você trabalhe também a sua fé. 3 aplicações finais. Primeira aplicação. Jesus é poderoso para sempre se aproximar da nossa vida em tempos difíceis. Jesus é poderoso para sempre se aproximar de nós em tempos difíceis. Foi um tempo difícil, mas desde o início Jesus está se aproximando. Veja o versículo 1 que diz a palavra: aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra, estava ele junto ao lago de Genezaré. Ele foi se aproximando, depois disse para Simão, Simão, eu vou entrar no teu barco, eu vou falar do barco para a grande multidão. Ele foi se aproximando cada vez mais de Pedro, cada vez mais de Simão. Ele foi se aproximando daquele homem depois de uma noite de dificuldade, de adversidade. Jesus se aproxima também de você em tempos difíceis. Ele é poderoso para estar perto de você, Ele não vai se apartar de você, porque Ele prometeu isso, que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, em tempos difíceis, creia, Jesus está com você. Em tempos difíceis, entenda, Ele está perto de você. Em tempos difíceis, não esqueça disso. Ele continua perto de você e continua alimentando Ele mesmo, por meio de sua graça, essa relação com você, essa intimidade com você. Você pode estar só depois de uma noite de fracasso, de dificuldade, de tragédia, mas Jesus no amanhã está ali com você. Jesus está perto de você naquele momento. Ele não se afasta de você e Ele é poderoso para revelar sua presença em nossa vida em tempos difíceis. Confie no Senhor Jesus. Segunda aplicação. Jesus é poderoso para fazer milagres em tempos de fracassos.
Porque perceba, houve um fracasso naquela noite. Pedro e seus companheiros não pegaram nada, nenhum peixe. Mas aí vem Jesus e diz, lança de volta as redes. Jesus faz um milagre. E então aquela escassez é transformada em uma abundância. A falta de peixes é transformada em um cardume. Aquela situação toda é transformada pelo poder do milagre que há na palavra de Cristo. Seja qual for a sua situação, meu querido, Jesus é poderoso para transformar. Seja qual for a impossibilidade, Jesus é poderoso para mudar. Seja qual for a dificuldade, Ele é suficientemente poderoso para mudar toda e qualquer situação. Terceira e última aplicação, Jesus é poderoso para mudar completamente o rumo da nossa vida. Porque Ele mudou o rumo da vida de Pedro. Pedro era um pescador ali de peixes, estava ali no mar, em Genezaré, pescando peixes. Aí Jesus se aproxima de Pedro e Jesus diz para Pedro, Pedro, eu vou fazer de ti um pescador de homens. Eu vou transformar você em um pregador da palavra. Eu vou transformar você em um líder da igreja. Eu vou transformar você em um homem que vai ser usado pelo meu Espírito para impactar toda uma geração. Ele foi transformado pelo Senhor e o rumo da sua história também foi transformado pela palavra de Cristo. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu tenho certeza que Jesus é poderoso para mudar o rumo da nossa história. Confie no Senhor Jesus. Talvez você esteja vivendo em um tempo difícil, de limitações, de dificuldades, de incertezas, de ansiedades, não sabendo o que vai acontecer com o seu amanhã. Talvez você esteja insatisfeito com a sua vida hoje. Talvez você esteja aqui insatisfeito com o seu tempo no reino de Deus, na igreja, em viver a vontade dEle. Insatisfeito talvez com a sua vocação, com a sua profissão. Mas deixa eu dizer algo para você, irmão, muito importante. É que o Jesus que transformou a sua história é também poderoso e capaz para transformar o rumo da sua história, o rumo da sua vida. Assim como Ele fez com Pedro, Ele pode fazer com você. Por quê? Porque a palavra de Jesus é poderosa. E se evidencia através de um ensino autoritativo. Se evidencia através de uma transformação extensiva. E se evidencia através de uma convocação imperativa. Imagine só um cego de nascença ouvindo a palavra de Jesus. E o cego que nunca viu a luz do sol e nunca viu o rosto de sua mãe, pela palavra de Cristo começar a enxergar. Ou uma grande tempestade, com tripulantes em um barco, temerosos com a morte. E pela palavra de Cristo aquela tempestade se acalmar. Agora contemple também você hoje. Essa palavra, a palavra de Cristo, indo até você e te fazendo enxergar, te fazendo amadurecer, pondo fé em teu coração, para que você exercite a musculatura da sua fé em Cristo, ensinando você autoritativamente, transformando extensivamente a sua vida e mudando completamente o rumo da sua história. Eis o poder da palavra de Cristo. Fiquemos de pé. Vamos orar.